estacas representa 90% da sua atividade profissional. 90% das obras do Brasil são feitas com estaca. Lembrando-se, entretanto, que, quando for permitido, o tubulão é imbatível, é a melhor fundação. Hoje mesmo estou projetando um tubulão para 5.000 toneladas, num tubulão só. Caso contrário, mesmo fazendo estacas hélice contínua para 500 toneladas cada uma, eu teria que ter 10 estacas num bloco maior do que essa sala. Muito bem, mas o tubulão, lembram-se, só é possível acima d'água. Abaixo d'água pode ser escavado com bomba se o terreno for coesivo e resistente. Muito abaixo d'água, só com ar comprimido. Complica e é caro, mas é possível. Muito bem. O tubulão ainda tem uma particularidade diferente das estacas, que só transfere carga pela base. Apesar de que existe atrito lateral, mas o efeito de chapa puxa a carga para a base, o que não é o caso de estacas. Então, nesse módulo 6.4, nós vamos ver como calcular a capacidade de carga de uma estaca. O que é isso? Ora, eu vou saber qual é a carga que essa estaca, sem romper e sem recalcar. Muito bem. Como foi visto na introdução passada, as estacas são elementos estruturais esbeltos. A palavra esbelto é porque a única diferença técnica entre a estaca e o tubulão é que no tubulão sempre está previsto a descida de alguém no seu interior. Por isso, o tubulão não pode ser esbelto. Tem que caber alguém até um pouco mais privilegiado. Apesar de que existem estacas de 80 centímetros de diâmetro cravadas, não é normal descer alguém dentro dessa estaca. Então, a diferença básica é essa. E a função, então, da estaca é transferir cargas para substratos mais resistentes. Então, eu posso atravessar uma camada de solo não tão resistente e depois levar essa estaca para uma camada efetivamente resistente, que é sempre o ideal. Só relembrando, apesar de que seja possível implantar fundações em solos com menos de 20, 30 golpes, quer dormir em paz, fundação em terreno firme, 20, 30 golpes. Se você não tem esse terreno aqui próximo da superfície, então só tem um jeito, utilizar fundações profundas, que pode ser tubulão ou estaca. Se por acaso aqui tiver a camada do lençol freático, a sua opção cai basicamente para estacas. Muito bem. Diferentemente das sapatas, que se esse terreno tivesse aqui mais raso, eu usaria sapata ou radier. E diferentemente dos tubulões, essa carga passa por atrito lateral ao longo do fuste da base. E na base, eu tenho a resistência de ponta. Portanto, a resistência total da estaca, que já foi dita inclusive, é a soma de duas parcelas. Como eu disse anteriormente, o tubulão, apesar de que ele transfere carga por atrito lateral, se despreza a contribuição do atrito lateral. O cálculo de estacas acaba ficando mais simples do que o tubulão por causa
da possibilidade de se utilizar as estacas mais próximas da divisa, sem um braço de alavanca grande. Muito bem. No módulo 1, que está sendo montado e filmado, eu vou mostrar os vários tipos possíveis de estacas. Mas as principais, que resolvem todos os problemas da engenharia, hoje, alguns dos alunos conhecem algum tipo de estaca? Strauss, Frank, que mais? Qual a estaca que está muito... Raiz, muito bem. Hélice contínua. Que mais? Então, vamos lá. Pré-moldadas. Strauss. Raiz. Frank. Microestacas. Hélice contínua. Estaca ômega. Estacas Barrete. E estacas de solo e cimento, plástico. Apesar de que nós iremos detalhar todos esses tipos de estacas e vamos levar vocês à obra para ver algumas delas, as principais, essas são as maiores representantes das famílias de estacas. Vou falar rapidamente agora, nesse módulo, sobre cada uma, depois nós vamos detalhar bem, inclusive com visitas à obra. Pré-moldadas. Uma estaca pré-moldada, pode anotar aqueles que querem anotar a definição. São aquelas moldadas fora da cava. Porque eu posso moldar e fundir uma estaca pré-moldada no canteiro, mas também posso fundir na cava. Então, a pré-moldada é que vai entrar no solo já pronta. Na grande maioria das vezes é cravada, mas se a cravação perturbar demais o vizinho por vibração, eu posso fazer um pré-furo. Então, normalmente, a pré-moldada é feita fora, transportada, apesar de que algumas empresas, por questão de custo de transporte, fabricam a estaca no canteiro, não tem problema nenhum. Aqui em Brasília, por exemplo, nós usamos estaca fabricada em Minas Gerais, que é em cobre. É a melhor relação custo-benefício para aqui, são boas.
É bom também tomar cuidado com a estaca pré-moldada, que ela não deve quebrar mais de 3%. Então, você compra a estaca, se mais de 3 quebrar em 100, dá uma olhada no seu equipamento, ou verifique se o vendedor te vendeu uma estaca curada adequadamente. Porque, às vezes, como acontece nesses anos no Brasil, as fábricas não estão dando conta de entregar estacas para os fornecedores. E, às vezes, falta concreto para as hélices contínuas, que virou uma estaca da moda. Muito bem. As estacas pré-moldadas, na sua grande maioria, elas são cravadas. As estacas cravadas geram um empuxo passivo no solo, melhora o solo em volta e, por isso mesmo, tem uma boa capacidade de carga. Outra característica interessante é que a pré-moldada tem uma ponta bem boa. Por quê? Porque ela vai criando na ponta um solo compactado, ao contrário das estacas escavadas. Então, estaca pré-moldada, primeira característica, pré-moldada mesmo, fora da cava. Cravada. Armada. Uma outra observação interessante. 90% das fundações, ou até mais, não é armada. Você, quando for ver uma estaca não armada, você certamente vai ver uma ferragem. Alguém, por gentileza, pode me dizer que ferragem é que é essa? Como é que chama essa ferragem? Não ouvi. Arranque ou ancoragem. A estaca não é toda armada. Por quê? 95% das vezes, das obras, a carga é vertical e centrada. Não tem momento. Agora, se a estaca ou o tubulão for de cortina, de torre, de transmissão ou de pórtico, virá aqui momentos e esforços horizontais. Por isso, ela vai precisar de ser armada. Essa ferragem é só de arranque. Aqueles que estão anotando, coloquem a observação número 1. Se calcular a ferragem de arranque, vai ficar muito curta. Basta 40 ou 50 vezes o diâmetro da peça ou da barra enterrada no concreto. Vamos supor que você tivesse uma barra de 16 milímetros. 50 vezes isso vai dar um comprimento de 80 centímetros. Teoricamente, está certo. Você não vai ter problema nenhum. Só que o solo é muito fraco nessa região. Um vizinho pode escavar e tirar esse solo dessa região. Portanto, o recomendável é que essa ferragem chegue até um SPT, um número de golpes da sondagem igual a 4 ou maior. Aí você pode parar, porque o próprio solo combate a eventual flambagem. É uma boa prática colocar uma ferragem de 4 metros de comprimento. Ela vai evitar ruptura. Eu já fiz várias provas de carga em estacas com macacos colocados na horizontal. Aquelas que tinham só um cartuchinho de 1 metro, quebravam logo embaixo do cartucho. Viram? Muito bem. Observação 2 nas estacas pré-moldadas, que eu acho que já foi falado nos módulos anteriores, mas é muito importante. Fecha aquela porta. Observação 2. Cuidado com tabelas de fabricante de estacas pré-moldadas. Você vai comprar estaca, o fornecedor te manda a tabelinha que dá o diâmetro,
qual é a carga máxima do concreto. O que interessa é o solo. Como fabricante, concreta essas estacas em condições muito especiais, o que acontece é que ele vai te dar uma resistência do concreto alta. Um FCK que gira no entorno de 30 MPa. O solo raramente consegue alcançar a 7 MPa. Então, a tabela dele não está errada, mas não é honesta. Porque se alguém não souber que essa é a carga para não romper o concreto, que não vai romper, ou seja, que geralmente rompe o solo raramente dá mais do que 7 MPa. Entenderam? Muito bem, então na hora de escolher estaca, verifique se o vendedor não vai te levar para uma situação muito difícil. Existe um outro tipo de estacas que a gente vai falar nela bastante daqui um pouco, que a mais comum delas é a mais fraquinha, chamada estaca Strauss. Característica dessa estaca? Pois não. Boa pergunta. A estaca pré-moldada é toda armada. Alguém sabe dizer por quê? Mesmo, oi? Na hora de transportar, levantar, ela quebra. Então, ela tem um pouco mais de ferro do que precisava. E pelo custo do transporte da ferragem, ela é um pouco mais cara do que uma estaca do tipo Strauss, por exemplo. Então, característica de uma estaca do tipo Strauss. Primeira, é uma estaca escavada. Uma fundação é chamada de escavada quando o solo sai. E quando o solo sai, vai reinar ali no fuste o empuxo ativo, que é o menor dos empuxos. Por isso, essa estaca do tipo Strauss é uma estaca considerada assim, de baixa capacidade de carga. Porque o solo saindo vai gerar aqui um empuxo ativo, que é o menor deles. O grande empuxo é o passivo, que acontece nas estacas cravadas. Mas olha, por experiência própria, já executei perto de 40 mil estacas Strauss. Nunca tive um único problema. Como ela é fraquinha, ou seja, de baixa capacidade, preciso tomar cuidado com o valor que eu coloco em cima. Na estaca do tipo Strauss, eu compro um concreto de 18 ou 20 MPa, vai ser lançado lá de cima com lama, etc., e eu só vou exigir ou querer no projeto 3,5 MPa. Se respeitar esse limite, você não vai ter problema, desde que seja bem executada. Essas estacas, em geral, esse tipo de fundação, é operador dependente. Se você tiver um mau operador, ele vai levar a sua obra para problemas muito sérios. Então, o treinamento e a confiabilidade do operador é fundamental em fundações. Tubulão leva uma vantagem, porque você desce. E tem que descer mesmo. Por quê? Os escavadores de base, por exemplo, são operários muito inteligentes, sadios e espertos. Se ele notar que o engenheiro geotécnico não desce nos tubulões, ele vai te entregar a base pela metade. E eles ganham por base. Então, tome cuidado. É um grupo muito forte, inclusive comerciante. Comerciar ou discutir preço com o poceiro não é uma tarefa muito fácil. E se não estiver atento, ele vai te entregar a base pela metade.
Isso, já fiz consultoria em vários prédios. Com problema, eu desci num túnel lateral e verifiquei que tinha a base que devia ter 2, 3 metros, só tem 1,5 metro em cima de terra, fofa. Inclusive, já encontrei até botina, pedaço de pau, etc., junto com o solo embaixo da base. Então, tome cuidado com isso. Muito bem. Então, é uma estaca ótima, lenta, boa para trabalhar debaixo d'água, mas tem que respeitar o limite dela. Uma segunda observação importante, observação número 2. Eu vou mostrar filmes, vocês vão ver obras depois, mas olha, ao contratar, ou se você vai montar uma empresa de fundações, verifique se o seu empreiteiro ou o seu vendedor de máquina dota sua máquina com 2 tambores. Então, você vai comprar uma máquina que tem um guincho duplo. Em geral, um guincho bom é de 3 a 5 toneladas de capacidade cada um. Esse guincho é que opera os cabos de aço. Um deles opera a piteira que escava, a estaca escavada, lembram-se? A Strauss não é cravada, é uma pena. Mas ela vai operar uma piteira que escava. E quando vai se concretar, eu vou mostrar depois em filmes, vou detalhar, um guincho se encarrega de puxar o tubo de revestimento que está dentro da água. E um pequeno pilão, desculpa, de 200 quilos, tenta fazer o concreto ficar lá embaixo. Portanto, se a sua máquina não tiver 2 guinchos, você não vai ter o controle de concreto. Corta aí, por favor. Desculpa. Se o concreto subir junto com o tubo de revestimento, vai acontecer o pior na estaca, que é o estrangulamento. Muito bem. Então, é preciso tomar cuidado com o equipamento, porque depende do operador. Nenhum engenheiro responsável por essa obra vai ficar grudado no operador. E pode acontecer isso daqui. Quando se puxa o tubo, que eu vou mostrar filmes e slides, o concreto sobe. Por isso o pilão, que não é nem para socar, a função dele é deixar o concreto ali embaixo mesmo, segura o concreto para puxar o revestimento sem isso. Muito bem, estaca raiz. Vamos falar um pouco nela. É uma estaca injetada, escavada. Quando a estaca é escavada, quando eu frouxo o solo, reina um empuxo que é o mais fraco, chamado empuxo ativo. É pena, porque as cravadas geram um empuxo passivo que é muito bom. Muito bem, estaca raiz é uma estaca injetada, furada por rotação. É uma estaca de alta capacidade, um pouquinho cara. Eu uso muito a estaca raiz porque uma máquina dessa altura, eu posso entrar no subsolo para reforçar um prédio e ela fura até 30, 40 metros e fura até em rocha, usando um martelo a ar comprimido de fundo. Você, qual é seu nome mesmo? Quando é que acontece, Juliana, o empuxo ativo numa obra? Lembra? Você já fez curso de geotecnia 2? Falaram tanto nisso. Pois é, quando você tem uma estrutura encostada no solo, o solo empurra ela com 2 forças. Uma é ativa. Quando você frouxa o solo, ele empurra menos essa estrutura. Quando você aperta o solo, o empuxo é passivo, que pode ser 10 vezes maior do que o real. Entendeu? Chega aqui um minutinho.
Vou pegar logo a moça mais bonita da sala para ser filmada. Vamos entender bem. Você tem uma cortina ou uma estaca, qualquer estrutura encostada, sabe? Uma carapaça de metrô. Passa para o lado de cá, porque eu sou destro. Vamos supor que você fosse uma estrutura e eu fosse um grão de argila ou de areia. Encosta em mim. Sim, tá bom, 300 gramas por centímetro quadrado está legal. Quando ninguém mexe na obra, você está sofrendo um empuxo, não está sentindo uma pressão no seu braço? Quando ninguém mexe na obra, ninguém escava nada, esse empuxo chama-se empuxo no repouso. Aumenta de novo um pouquinho a pressão. Não exagera, não. Tá? Então, ela está aplicando aqui meio quilo por centímetro quadrado, empuxo no repouso. Interessante, vem alguém e começa a escavar o solo, ou fazendo um tubulão, ou uma estaca, ou subsolo. Volta a pressão novamente. O que acontece? Eu começo a afastar. O que aconteceu com a pressão? Diminuiu. Então, quando você frouxa o solo, diminui a pressão. Muitas vezes isso é muito favorável, porque você tem uma cortina, quando você faz ela, eventualmente, se não der tempo, assim, para o solo trabalhar, ela inclina, uma contenção. Mas inclina um pouquinho, o solo frouxa, ela para de inclinar em vez de tombar. De novo, empuxo no repouso. Meio quilo por centímetro quadrado, tá? Agora, eu estou escavando um estaca Strauss tubulão, e se você tiver estabilidade, não tiver bêbada, etc., você não cai, não entra em ruptura. Está vendo? Olha aí. Eu me desencostei, você não caiu. Por essa razão, o empuxo ativo é pequeno. Agora, de novo, vamos para o passivo. Então, nós estamos no repouso. Mais um pouquinho aí. Eu resolvo cravar uma estaca ou colocar um grampo, um tirante. Olha aí, a pressão não subiu demais. Então, uma estaca cravada leva essa vantagem de estar apertada, e por isso dá muito atrito. Então, quando eu afrouxo o solo escavando, a única definição correta é essa. Você viu lá no curso 1000 observações, acabou não entendendo nenhuma. Quando afrouxa o solo vai gerar um empuxo ativo, que é o menorzinho. O nome não é bom, ativo é o mais fraco. Entendeu? Apertou o solo, é passivo. Portanto, as fundações cravadas fica melhor, porque ela dá um grande atrito, fica apertada. Tá bom? Lei de Coulomb. Muito obrigado. Muito bem, então a estaca Strauss é do grupo escavada, diferentemente da pré-moldada, e a raiz também. Observação 3. Há um erro na prática de se imaginar. Que a estaca raiz, por ser injetada, ela vai aumentar o tamanho da estaca, o diâmetro. Por quê? Porque a estaca raiz é injetada sob baixa pressão. De novo, nos próximos módulos eu vou detalhar, vou mostrar filmes e os reforços de fundações que nós fazemos com estaca raiz. Mas também fazemos fundações sem precisar de ser reforço. Ele é um pouco mais caro. Como ela é feita? Com uma camisa que vai de 15 a 40 centímetros, com a ponta serrilhada ou de diamante ou de vídia, uma máquina gira com uma sondagem rotativa com água e perfura até a profundidade que vocês vão aprender a calcular. Normalmente implantado em terreno firme. Depois, lava-se bem o furo para tirar a lama, enche de pasta de cimento, água e areia. Coloca o cartucho da ferragem, é inteira, estaca raiz, é toda armada, porque ela é fina, de muita capacidade. Então, ela pode flambar, isso não é bom. Então, é uma estaca igual a pré-moldada, toda armada, porque ela é fina e tem alta capacidade de carga, ela flamba. Muito bem. Ora, depois que se coloca essa pasta com o cartucho de ferragem, começa a se tirar o revestimento, que pode ser peças de 1 metro. Por isso ela é boa para trabalhar em subsolo. Aí vai tirando com pressão de ar, né? Coloca-se um capes em cima,
e se dá pressão de ar ou na própria pasta. Mas, olha, se engana quem achar que essa pressão aumenta de volume. A função dela é só incorporar essa pasta de cimento no solo lateral. Dá boa capacidade de carga. É muito boa, um pouco cara, mas não é tão demorada. Em situações normais, pode-se fazer 5, 6 estacas por dia de 15, 16 metros. Uma Strauss, se tudo correr bem, se faz 2. A pré-moldada se faz 8. Muito bem, ainda existe, mas lamentavelmente em desuso, a melhor estaca do mundo. Chamava-se estaca Frank, que levava 2 grandes vantagens sobre todas as estacas, aliás, 3. É uma estaca cravada, portanto, quando eu cravo, qual é o empuxo que reina? Passivo, o maior deles. É ótimo. Cravava-se um tubo, depois nós vamos ver isso com detalhes. Eu estou fazendo só um esboço inicial. Crava-se um tubo com pilão energicamente. Esse tubo é cravado até a profundidade prevista em projeto. Normalmente, eu faço uma bucha de areia e brita aqui e se crava essa estaca. Chegado na cota prevista e atingida a nega, que eu vou explicar já o que é, ou seja, você dá uma pancada, ela não pode entrar um certo tanto no chão, porque senão o chão pode estar mole. Então, a nega, daqui um pouco eu vou explicar melhor, é quanto uma estaca entra no chão por pancada. Esse pilão costuma ser pesado de 3.000 a 5.000 quilos. Chegado nessa nega, guinchos seguram o tubo e empurra essa bucha super compactada para dentro do solo, criando aqui uma espécie de base, um bulbo alargado, super compactado, o que confere a essa estaca um bom comportamento contra recalques. Não precisa anotar, mas se você realmente pretende ter uma fundação muito confiável, use estaca Frank. Com uma única ressalva: em solos porosos, esse efeito de compactação que se supunha, solos porosos laterídicos vermelhos que cobrem o Brasil quase todo, não há um ganho de resistência como se imaginava. Por exemplo, a mesma estaca de 30 centímetros, ela tinha capacidade 1,5 vezes pré-moldada, 2 ou 3 a Strauss, por causa desse efeito de compactação, e depois vai se tirando o tubo e vai compactando o concreto, pouco úmido, se vira uma pedra. Fica bem ajustada ao solo, super compactada, com exceção dos solos porosos. Aqui na cidade de Brasília, como Belo Horizonte, Goiânia, Cuiabá, São Paulo, do Espigão da Avenida Paulista para baixo, os solos são porosos. Nós já tivemos, assim, muitas surpresas com relação a isso. Uma que eu considero folclórica é uma embaixada de um país muito rico, que queria fazer, eu não sabia que era, uma espécie de uma pirâmide contra ataque atômico. Então, havia uma ligação entre a embaixada e um túnel por baixo. Eu não sei nem se eu posso falar nisso aqui, mas tudo bem. Entrando na pirâmide, que era um concretão super armado de 1 metro. Aí vieram vários consultores do país lá falar comigo, que me perguntaram: Mr. Berberian, eu preciso de uma fundação que não vai recalcar nada, porque eu não posso trincar essa obra de jeito nenhum. Então, eu queria 0 de recalque. Eu falei: Mr. Fulano, fundação com 0 de recalque, it's impossible, o senhor não vai conseguir. Eu não sabia também que era uma briga atômica e não podia rachar, lógico, senão vazava a radioatividade. Eles imaginavam que o primo do Bin Laden vinha soltar uma bomba atômica, que coisa assim, ou que os terroristas brasileiros lá de
de Ceilândia e outros lugares, tivesse capacidade de explodir esses camaradas que estão explorando o Brasil. Muito bem, ele rodou o Brasil, veio com estaca Frank. Projetou o que era considerado de melhor, estaca Frank. Cravaram algumas estacas, trouxeram a máquina, cravaram, numa empresa que eu considero boa. E como todo país rico, não joga e nem rasga dinheiro. A primeira coisa que eles mandaram fazer foi prova de carga. Então, cada estaca de 42 centímetros de diâmetro devia suportar uma carga de 150 toneladas, recalcando no máximo 1 milímetro. Muito bem. Fizeram a prova de carga, essa estaca recalcou 150 milímetros. O pessoal ficou maluco. O que gastaram de jato para ir e voltar foi uma fortuna. Aí, muito bem, pode ter sido um problema nessa estaca, que normalmente você não acredita num resultado negativo único. Faz duas. Fizeram 4, todas elas deram problema. E houve até uma complicação desagradável judicial, que processaram a empresa, retiveram o equipamento deles. É também outro caso que eu acho que todos conhecem em Brasília, é de uma empresa grande, um supermercado, que teve um problema também com estaca hélice. Eles queriam multar o executor das fundações em R$500 mil por dia, que era o prejuízo que eles tomavam por não estar funcionando esse supermercado. Não foi fácil conseguir resolver esse problema. Muito bem. A explicação era simples. Eu vi as sondagens antes de fazer estaca e fiz sondagens próximas da estaca. Esse terreno, por ser poroso, não melhorou em nada. A grande saída foi tubulões. Lógico, eu fiz os tubulões enormes, pressão baixa, e prometi para eles 1 milímetro de recalque, que realmente só aconteceu. Esse 1 milímetro de recalque está lá, pronto, embaixado, o abrigo antiatômico, nunca foi testado, porque o pessoal de Ceilândia não atuou ainda nessa área. Muito bem. Então, a estaca Frank realmente é muito boa, só que em solos porosos, a ilusão de que melhora tudo, melhora, mas não tanto. Observação número 4. Estacas Franks próximos de vizinhos, principalmente velhos, geram muito problema por causa da vibração da estaca. Costuma rachar os prédios vizinhos. Porque na etapa de expulsão da bucha de areia e fazer a base com um pilão de 3 toneladas que cai de 15 metros de altura, vibra, faz um barulhão. Inclusive, é comum fotografias de jornalista, aquele monte de gente olhando pelo buraquinho do canteiro de obra para ver aquele barulheira que a máquina faz. É até, às vezes, recomendável comprar o vizinho logo antes que você vai ter que entrar num processo judicial. Um fato importante que eu não posso deixar vocês sair da UNB sem saber disso. Jamais comece a fazer uma obra que tenha vizinhos sem fazer um laudo pericial. Vou repetir. Jamais comece a fazer uma obra que tem vizinho perto sem fazer um laudo pericial. Chama o proprietário, fotografa, faz uma planilha. Olha, senhor, aqui tem uma trinca. Essa porta sua, agarra, ela não fecha. Seu piso está empenado. Porque senão, queimou a lâmpada, entope um vaso sanitário, o cara fala, olha, você foi fazer a obra aqui, está vendo? Estragou a minha. É uma ação judicial muito chata e como perito, às vezes, fica difícil de salvar os nossos engenheiros, porque como engenheiro eu sei que só quebra prato quem carrega. Então, e na obra não é quadro negro que acerta tudo. Então, aqui eu aceito, faço continhas e mostro que funciona. Lá é um pouco diferente. Então, uma recomendação profissional das mais importantes. Quantas dores de cabeça se teve aqui por causa disso? E você acaba entregando um prédio e vende, não sai desse prédio nunca, porque todo dia tem uma reclamação.
Enquanto você não tem um atestado dos moradores, do vizinho, que está ok, você não consegue judicialmente se livrar dos problemas. Então, lembre-se, vai começar a obra, fotografa e desenha, pega a assinatura do proprietário. Muito bem, existe uma estaquinha ótima, um pouco mais cara, chamado microestaca. É uma estaquinha injetada, de pequeno diâmetro, de alta capacidade de carga. Então, é uma estaquinha injetada, de pequeno diâmetro. Esse é o diâmetro mais ou menos real, 2 ou 3 polegadas. De alta capacidade de carga, injetada, criando a cada 50 centímetros, 1 metro, um bulbo de cimento, o que confere uma alta capacidade de carga. Ótima para reforço de fundação, porque é uma máquina rotativa que fura ela, fura inclusive concreto. Se usar uma broca de vidia, eu furo concreto. Então, implanta é uma estaquinha assim, que tem um tubo de aço, normalmente tipo schedule. Tubo schedule é um tubo alemão de especificação de um tubo sem costura, parede grossa, um tubo industrial muito resistente, que vai funcionar como armação. Visto em elevação. De novo, eu vou mostrar filmes, né? E se eu estiver fazendo, ou algum colega meu estiver fazendo uma microestaca próxima, eu vou levá-los para ver a execução, que é bem interessante. Uma sonda pequena, que tem pouco mais de 1 metro, ótima para reforço, porque eu entro em tudo que é subsolo, caixa de elevador, para reforçar. Então, é colocado aqui dentro um tubo de aço, que tem furinhos. Eu adoto, apesar de não ser obrigatório, furos a cada 50 centímetros. Esse furinho é protegido por uma manguinha de borracha, tipo câmara de motocicleta. Não é bem isso, mas ela é parecida, com os anéisinhos de borracha. Muito bem. A sonda faz o furo, mais ou menos de 15 centímetros, enche-se de pasta de cimento, desce esse tubo e lava ele por dentro. No momento em que você lava, ele fica o tempo todo limpo. E a borracha não deixa lavar essa envoltória de pasta de cimento chamada de bainha. 1 ou 2 dias depois, não muito mais do que isso, quando essa pastinha de cimento aqui de fora está endurecida, quase resistente, desce-se um obturadorzinho que parece um catéter de biópsia. Desce um tubinho aqui. Esse tubinho tem um obturador de borracha, normalmente 2, furadinho, que injeta pasta de cimento sobre alta pressão. Pasta de cimento, normalmente no traço 1 por 1, fator água-cimento 0,5. Alta pressão. Então, essa pasta de cimento, 1, 2 dias depois, ela força a borracha, que tem um furinho aqui, ela entra por baixo da borracha, levanta a borracha, estilhaça a bainha e cria um bulbo de cimento. É o processo idêntico aos tirantes verdadeiros. Nós desenvolvemos em Brasília o grampo ativo, que funciona bem, mas é igual a Stack-Strauss. Se respeitar os limites, funciona bem. Nós estamos até exagerando com relação aos tais grampos ativos, que o grampo não era para funcionar pegando carga, mas tem funcionado bem pegando carga, desde que respeitado o limite.
O tirante não, o tirante é protendido, né? O cabo de aço é esticado com esses bulbos lá dentro do terrapleno, é diferente. Então, essa técnica é a mesma de tirante, só que é um tirante vertical, um tubo desse tamanho. E toda vez que eu faço isso, eu lavo, esse tubo fica disponível. Então, ele é injetado sob alta pressão, às vezes a pressão sobe a 30, 40 quilos por centímetro quadrado. 30, 40 quilos por centímetro quadrado costuma ser 5 vezes maior do que a pressão que um tubulão ou uma barragem coloca no chão. Se por acaso, por um motivo geológico, essa pasta de cimento que precisou de 30 quilos para romper a bainha e fazer um bulbo, que normalmente tem 30, 40 centímetros de diâmetro, se ele começar a escoar por aqui e vier para debaixo da fundação, ele levanta o prédio. Porque na fundação eu vou ter 5, 10 quilos por centímetro quadrado. Principalmente em barragem, que a gente injeta muito. Muito bem. Feito isso, eu tenho uma das melhores estacas. É um pouco mais cara, porque o processo é lento e complicado. Mas tem a grande vantagem, às vezes, é a única solução possível para subsolo. A máquina raiz, ela é um pouco grande, às vezes ela não encosta nos pilares porque tem caixa d'água enterrada, coisa assim. E a estaca, a microestaca é uma maquininha dessa altura, é uma perfuratriz que tem uma bomba d'água e depois uma bomba de injeção. Ótima para reforço. Vamos supor que esse pilar ali, olha, estivesse assentado, aqui eu sei que está porque foi eu que fiz, numa estaquinha Strauss de 15 metros. E vamos supor que se tivesse cometido um erro, ou alguém resolver fazer 3, 4 andares para cima. Então, começa a recalcar o prédio, trincar, e às vezes, se o fator de risco for mais do que 5, pode vir a desabar em cima de um grupo de alunos que eu gostaria de ver depois no futuro como engenheiros de sucesso. Muito bem. Vamos supor que houvesse um erro aqui, a camada ficou aqui embaixo. Camada resistente. O que é que se faz? Entro com a maquininha aqui, nessa sala. Aqui deve ter uma cinta, com certeza tem, um baldrame. Outro baldrame aqui, outro baldrame ali que liga. Venho aqui, faço um furinho de 15 centímetros. Se tiver bloco de fundação, eu uso uma coroa de vidia. Você sabe o que é vidia? Eu acho que eu já te perguntei isso uma vez. Sabe o que é vidia? Alguém sabe o que é vidia? É tungsten, carbureto tungsten, duríssima. Ela corta o próprio, é aço, mas ela corta o próprio aço. Corta concreto como se fosse manteiga. Às vezes a gente fura um bloco de fundação para passar essa estaca, a hora que eu vejo está cheio de ponta de ferro atravessada, ela corta o aço sem problema. Então, e corta a rocha. Se eu quiser implantar num quartzito ou num granito, eu tenho que usar diamante, mas ela fura esse diamante. A raiz, tal, tem que usar martelo de fundo, Frank, Strauss, nada passa uma rocha, entendeu? Muito bem. Então, executando essa estaquinha lá no terreno agora muito resistente, eu vou com ela aqui embaixo. E faço, então, um bloco de incorporação por baixo da fundação velha, e normalmente eu concreto cinta, viga e blocão todo. Resolve o problema. Muito bem. Essa é a maior e a melhor aplicação da estaca raiz. Dentro daquela linha de observações profissionais importantes, eu tenho uma que gostaria que vocês levassem para o futuro. OPI número 6. Reforço de fundações. Após reforçado uma fundação,
que estava em processo de recalque, com as consequências tais como trincas, etc., após reforçada uma fundação, com as consequências ruins, como trinca, etc., ou até pânico e eminência de desabamento, lembre-se que a transferência de carga é lenta. Não recomendando-se, portanto, reformas. Não precisa anotar isso, mas normalmente o morador que já está apavorado, vendo aquelas trincas, com medo do prédio cair, depois que você reforça, que fica melhor do que nova, porque a fundação velha está lá te ajudando, apesar de que, se eu tenho um pilar igual a esse aqui para 30 toneladas, eu desprezo essa contribuição e faço 2 estacas para pegar até mais de 30. Portanto, se o reforço ficar bom, eficiente, o prédio, a ponte, o túnel, a barragem, fica melhor do que nova. Não é um remendo, é um reforço. Então, saiba disso. Reforçou, pode levar de 6 meses a 1 ano para parar de trincar. Então, recomenda para o seu futuro cliente, olha, não sai pintando nada, nem usando a técnica das 2 telas, uma de aço, depois uma de poliéster, desse tipo tira-tempo, tira-trinca, etc. Ainda volta a trincar. Então, seja honesto com o seu cliente. Olha, o reforço ficou bom, sua obra está muito melhor do que estava quando nova, só que pode levar 1 ano para parar de rachar. Ou seja, pode quebrar algum vidro, porta pode agarrar, azulejo pode sair ou soltar, pode aparecer trinca nova e a trinca velha pode aumentar ainda. Essas são as sequências mais graves. Então, a microestaca tem essa grande vantagem, uma estaquinha pequena, mas muito metida a besta, tem uma elevada capacidade de carga. Muito bem, nós temos as estacas barretes, eu vou saltar que eu vou deixar a hélice contínua para o final, mas posso falar nela agora. Nós temos, então, as estacas hélice contínua. É uma estaca que não tem muito tempo foi inventada há pouco tempo, que prevê a introdução de um trado contínuo, diferente da estaca escavada, que eu esqueci de colocar aqui, olha. Tem estaca escavada com trado, estaca escavada rotativa. Essa que se vê montada em caminhão ou sob chassis de esteira. Estacas escavadas. Por ser escavadas, ela gera um empuxo estaca hélice contínua. Observação número 5, podem anotar. As estacas escavadas carregam com si 2 problemas genéticos. Enquanto o pessoal anota, quem é que pode me dizer qual é o primeiro fato assim, enfraquecedor numa estaca escavada? Eu já falei aqui. Empuxativo. Portanto, lógico, está vendo que essa caretinha tem 5 gramas, se eu aumentar o empuxo aqui, eu posso botar 10 quilos. Se eu frouxar, que é empuxativo, nem meio quilo ela não suporta, ela desce. Então, traz 2 problemas genéticos. Um empuxo passivo, ou seja, menos atrito, e a limpeza da ponta. O tubulão leva essa vantagem, porque o homem desce e limpa a base. As sapatas, que nós veremos nos próximos capítulos, faz a caixa
e alguém vai lá e rapa, põe um concreto magro, compacta. Tubulão não é preciso compactar, não, porque se supõe que está em terreno firme e a compactação não tem muito alcance, não. Compacta, cria uma casca resistente, combate o recalque imediato, mas pode continuar recalcando se o resto for mole. Então, sujeira na ponta, né? Incapacidade das máquinas de limparem a ponta da estaca escavada. E por isso, as normas às vezes permitem usar somente 20% da capacidade teórica na ponta. E por isso, as normas só permitem usar, às vezes, somente 20% da capacidade teórica da ponta. A Frank, que é compactada, e a pré-moldada, não sofrem desse mal. De nenhum dos dois. O empuxo é alto, passivo, bom. E não tem problema de sujeira na ponta, né? Muito bem. A hélice contínua tem uma proposta moderna de não se escavar o solo. O trado helicoidal, ele entra por rotação e compressão em cima até a profundidade prevista no projeto. A máquina tem uma capacidade de pull down bastante elevada e, mais ainda, um torque também maior. Então, ela enfia esse trado e depois concreta por dentro. Com bomba. Aqui existe uma tampinha chamada na prática de marmita, que quando chega na profundidade, o concreto lança, empurra a marmita e continua enchendo, então, a peça. Muito bem, essa é a famosa hélice contínua. Mas cuidado. Observação número 5. A hélice contínua é operador dependente. E pode sofrer de estrangulamento. Cuidado, é uma estaca da moda, mas é traiçoeira, tá bom? Ela é rápida, às vezes eu consigo fazer estacas de 18 metros, 15 estacas. Mas tem esse problema. Quando o solo sobe na hélice, cria um vazio. E a estaca passa por lama, terreno mole, fecha. É muito comum você ter problema sério de estacas, de fundações, porque houve o estrangulamento. E por que que isso em geral acontece? Porque se você não tiver uma máquina de torque elevado, ela não vai dar conta de retirar o trado. É como se você quisesse arrancar um carro 1000 na quarta marcha. Ele apaga, ele engasga. Então o operador sente que a máquina não é capaz, porque ela é fraca. Essas máquinas são caras. Para aumentar o torque dela, vai uma fortuna. Essas máquinas, eventualmente pronta, vai ficar em 2 milhões de reais. Para cada 5 toneladas por metro de torque, você vai adicionar isso uns 200 mil reais. Então, por até questão financeira, as pessoas às vezes compram máquinas de baixa capacidade. Ela vai apagar na hora de tirar. O que o operador faz? Gira a máquina sem subir o trado para quebrar o atrito lateral. Porque não consegue puxar porque o atrito lateral é muito grande. Então, ele dá uma girada. Como aquilo está cheio d'água, ele quebra o atrito e a máquina arranca o trado. Só que nessa girada, na gíria popular da engenharia chamada de mordida, o operador morde a hélice, ou seja, dá uma giradinha, o solo sobe e entra a lama. Então, tome cuidado com
mordedores. Máquinas de operadores que têm pitbull é um perigo, porque ele vai morder muito e vai entrar lama e vai estrangular a sua estaca. Aforante isso, é uma máquina que está ficando competitiva, é boa, tem boa produção, e hoje nós temos máquinas que, com um trado de 1,5 m de diâmetro, pode alcançar 30 metros, e com uma outra grande vantagem, SPT até maior ou igual a 40 golpes. Então, ela entra em terreno duro. Então, uma estaca que fica bem implantada. Com essa pequena dúvida do estrangulamento. Então, cuidado com o equipamento pequeno. Muito bem. Existe uma inovação que é a estaca ômega. O de azul aí no fundo. A estaca hélice gera empuxo passivo ou ativo. Se for passivo, é uma grande vantagem, né? Porque uma hora ele dá um grande atrito. Se for ativo, é uma pena, é o menor empuxo, não dá tanto atrito. Alguém vai pensando nessa resposta aí. Gera empuxo ativo ou passivo? Quando é que o empuxo gerado é ativo? Quando o quê? Poxa, eu te disse que não era a melhor definição. Todo professor ensina isso. A melhor definição é frouxa o solo. Frouxou o solo. Escavou, ele frouxa. E a hélice contínua? Gera empuxo passivo, que é o grande, ou ativo? Por quê? Não. Há uma dúvida com relação a isso, mas ela não gera nem passivo e nem ativo. Ficaria perto do empuxo no repouso, porque ao mesmo tempo que o solo sai, está entrando no concreto. Então, o concreto, alguns até dizem que o concreto, como ele tem um peso específico alto, ele é fluido, porque tem que ser bombeado, ele gera um empuxinho passivo, mas isso não tem comprovação. Portanto, lamentavelmente, não é uma estaca que gera um empuxo passivo que daria um grande atrito, que daria uma alta capacidade e que ficaria muito bom para a gente. Mas estão inventando há algum tempo, está chegando no Brasil, uma super máquina chamada Ômega, que é igualzinha à hélice contínua, só que o tubinho interno da hélice, que leva o concreto, em vez de ser um tubo de 10, 12 centímetros, está aqui o tradão, é um tubo de 50 centímetros. Como ele é enfiado no solo fechado, todo esse volume de solo só tem um jeito, compactar. Então, ela tem um pull down e um torque violento. Ela enfia um saca-rolha no chão com a hélice muito pequenininha ou até um torpedo especial. Faz uma peça de aço 2, 3 metros, com hélices em várias posições, que empurram o solo para baixo e para o lado. Também precisa de muita força, melhora o solo todo. Entenderam? Essa é a tal hélice, a estaca ômega, que também é furada por rotação, sem tirar o solo. O que é uma vantagem. Agora precisa de máquina muito potente. Está chegando no Brasil, que em Brasília não temos nenhuma ainda. Tentaram já umas estacas ômegas no passado, mas não funcionou bem. Agora na Europa já tem. Estacas Barrett é um tipo de estaca escavada, portanto, empuxo ativo, com lama bentonítica. Alguém não sabe o que é lama bentonítica? Lá de Geotecnia 1. Alguém se lembra o que é lama bentonítica? O que é bentonita? Pode arriscar. É uma lama, certo? Expansiva, certo? Ela fica mais ou menos, ela cria um gel na parede. Pesada, é uma lama pesada. Então, quando eu vou escavar, eu vou escavando com lama. Pode ser
com mordedor ou um tipo clamshell, que é aquele que se adapta no guindaste, ele desce com a mandíbula aberta, escava e fecha. Tira o solo dentro da lama, para o furo não fechar. Eventualmente, eu tenho que usar a camisa de aço. Mas, quando eu escavo, no ato ou no processo de escavação, frouxou o solo, vai gerar um empuxo ativo. Se por acaso eu comprimisse o solo, que não é o caso, esse empuxo seria passivo, que em geral é 8 vezes maior do que o ativo. Muito bem. Então, está totalmente cheio de lama e eu vou escavando. Essa lama tem um peso alto, uma densidade alta, é uma lama que veio da Monte Morilonita, que é aquele mineral de argila que, quando você põe dentro da água, ele incha. Ele bebe muita água, porque as ligações entre partículas eletrônicas não é uma ligação muito forte, é como se fosse um ímã fraco. Ele aceita a entrada d'água, mas é pesado, cria um cake, ou seja, ela cria uma película que serve até para ajudar a segurar a areia, né, não deixar a areia cair muito para dentro, e combate esse empuxo, no caso ativo, desculpa. Aí eu vou até o fim da escavação, chegou no terreno duro, verificou, tentei fazer a maior limpeza possível, coloco um funil grande chamado tubo tremonha dentro da lama. Dependendo da obra, existem sugadores, que suga a sujeira da ponta. Coloco aqui uma bomba de concreto e uma bolinha de plástico, dessa bolinha de cristal. E o concreto, então, vai sendo lançado, ela vai empurrando a bola. Quando chega próximo do fim, o operador levanta esse tubo, a bola vem para cá e flutua. Quando a bola sai aqui, é sinal de que o concreto veio legal, que tudo correu bem, limpou o tubo com a própria bola e começa, então, a concretar, sempre com tubo 1 metro, 1,5 metro dentro do concreto fluido, até chegar em cima. Chegando em cima, sugadores ou pá, tira aquele concreto que veio carregando uma borra, porque pode cair um pedaço. Como o solo pesa 1,5 toneladas por metro cúbico e o concreto 2,5, ele flutua. Que a nossa esperança é que essa massa de terra que cai, um torrão, não fique, que ele vem flutuando. Aí eu vou tirando até vir concreto bom. Toda estaca escavada, depois também vou mostrar isso em filme, em slide, precisa de apicoar a cabeça para tirar a borra de concreto ruim. Às vezes sai até no enxadão, de tão fraco que fica. Principalmente se o solo aqui for silt. O silt é danado para misturar com concreto e cria uma cabeça fraca, o que não é bom. Então, enquanto vem concreto ruim, existem sugadores, isso é feito para grandes obras, ponte e tal, que tira o concreto ruim. Alguma dúvida aqui? Poucas obras em Brasília foram feitas com esse processo. É meio perigoso. Ali no Parque Shopping tem um prédio novo, terreno muito ruim, todo o Parque Shopping é ruim, eu fiz uma série de tubulões lá. Foi feito em estacas, esse tipo de estaca barrete. Naquela ponte de aço, que é a ponte para passar avião, viaduto do aeroporto, no aeroporto novo, que, diga-se de passagem, se vocês não sabem, aqui não é aberração. Brasília foi uma cidade bem projetada. Existe o projeto lá em Planaltina chamado Pista 0 graus. 0 graus é a direção da pista, que é para ser o nosso aeroporto internacional. Estão gastando uma fortuna para reformar uma coisa que depois vai virar um problemão, né? Um trem de pouso daquela comitiva do John Kennedy caiu numa piscina, lá na 17. Esse trem de pouso pesa 500 quilos, caindo de 1 quilômetro de altura. Se pegasse na casa, tinha destruído a casa toda. Eu só não gostaria de ver um avião cair em cima de um morador, alguém lá na 17, para resolver fazer um novo aeroporto. Com toda essa reforma que criou um problema para o pessoal do Parkway também, podia-se fazer um metrô, um freeway para Planaltina e fazer o aeroporto decente, não criminoso lá. Mas incompetência, tráfico de interesse está deixando esse aeroporto aí. Muito bem.
Por isso tem uma ponte, um viadutão de aço que o avião passa em cima. Estavam projetadas estacas com lama para 70 toneladas cada uma para segurar essa... Muito bem, os engenheiros de lá, até alunos meus, já conscientes, falaram, vamos fazer uma prova de carga, para ver se essa estaca vai suportar 70 toneladas. A prova de carga, como eu já falei, se uma estaca é para 70, eu coloco um macaco hidráulico, faço um sistema de reação e aplico até o dobro, 150. Quando chegou com 30 e poucas toneladas, a estaca começou a afundar no chão, não parava. Meu engenheiro ficou maluco. Falou, professor, corre aqui, o instrumento está doido, ele não para de afundar, os extensômetros. Não é? Inclusive, nós desenvolvemos o tiratema, que é uma linhazinha com um espelho para evitar o fenômeno paralaxe. O dia que for fazer prova de carga, me consulta, eu mando de presente um tiratema. Porque os extensômetros dão as voltas, né, sabe? Essas voltas, cada uma é são 100 voltas de 1 milímetro, às vezes a pessoa descuida, deu 10 voltas, ele não sabe onde está. Então, essa estaca afundou, não tinha jeito de parar, rompeu o solo, ia descendo o tempo todo, capacidade máxima prometida, 30 toneladas. O que o pessoal fez, muito corretamente, dobrou o número de estacas. Então, era previsto umas 100, fizeram 200 estacas dessas. E era uma estaca com lama. Então, há discussão se essa lama também não prejudica o atrito lateral. Como essa lama é tixotrópica, lá de Geotecnia 1 novamente, o que é um solo tixotrópico? Isso aqui não é monólogo, pode arriscar. Esse fenômeno da tixotropia diz o quê? Muito bem. Se você destruir um solo, amolgar ele, fazer ele virar lama numa umidade X, se deixar essa argila paradinha, sem perder água, nem adicionar água, com o tempo ela readquire a resistência. Esse fenômeno chama-se tixotropia. É como se fosse uma pedra de ímã que você destruísse ela e deixasse ela quieta, as partículas atômicas se reorientam eletricamente e volta a ter resistência. Então, os apologistas da estaca com lama dizem, fazem prova de carga de que esse cake formado aqui, essa parede muito destruída, amolgada nas argilas, com o tempo readquire resistência e retoma, então, o atrito lateral aqui. Eu, pessoalmente, não gosto muito. Já socorri muitos problemas com estaca barrete, mas é uma estaca, se bem executada, como todas as outras boas. Estaca escavada rotativa, que é a mais conhecida, não precisa nem dizer muita coisa, é escavada, portanto, empuxo ativo. Essa é em cima do caminhão. O trado tem 2 metros, então, por isso ela é escavada. Furou, tem que descarregar. Aí frouxa o terreno. Furou, tem que descarregar. Segundo problema, não limpa a ponta. Parece que eu tinha dito que a nossa empresa está oferecendo um prêmio de $5.000, de novo, para quem desenvolveu uma ferramenta que limpa o fundo de fundações. O que nós fazemos? Apiloamos. Avisamos para o cliente, ó, furei, não concreta. Tem um pilão aqui, solta o pilão de 15 metros. Ou com brita, ou com cimento. Para ganhar um pouco de resistência de ponta. Porque ela deixa 10, 15, até 50 centímetros de terra fofa. Né? Que hora que o atrito lateral não segurar, ela vai descer. Então, é uma estaca ótima, rápida, limpa, muito comum, barata. Observação 7. Observação 7. Todas as vezes que se utilizar estaca escavada rotativa com mais de 55 centímetros de diâmetro,
transforme-a em um tubulão. Desça alguém, limpe a ponta e abre uma basinha de 10 centímetros a mais de cada lado. Desce alguém, limpe a base, a ponta e abre uma basinha de 10 centímetros. Ela dobra a área. Por exemplo, uma estaca de 60, que é muito comum de diâmetro, vai ter 6 vezes 6, 36, 0,28 metros quadrados de área. Se você fizer um rasguinho de 10 centímetros, vai passar para 80 centímetros, que é 10. Mais 10, o diâmetro vai para 80. 8 vezes 8, 64, vezes 0,7, dá meio metro quadrado. Dobra a área, dobra a segurança. De graça. Não custa mais do que R$10 para escavar, nem R$10 para concretar. Transforma-se num tubulão, desde que haja segurança. Solo coesivo, debaixo, né, acima da água, etc. Desde que haja segurança. E para 50 centímetros, normalmente tem que ser um nordestino mais magro, senão ele não desce 55. Mais 60, todo mundo desce. Tá bom? É uma grande solução, porque de graça você dobra a resistência. E, finalmente, as estacas de solo-cimento. O Brasil é um país pobre, deficitário em habitação, principalmente popular. Primeiro fato. Segundo fato, o Brasil tem uma capa laterítica potencialmente colapsível. O de vermelho, o Aero 87. Qual é o problema de um solo colapsível? E vai, então, desmontar. Né? Às vezes, em 2 metros de aterro, vira 50, se transforma só em 50 centímetros, quebra os poros todos. O Brasil, toda essa capa vermelha que você vê, a tal terra roxa, é potencialmente colapsível. Então, com esse planejamento do governo, que eu acho o PAC com relação a Minha Casa Minha Vida, ótima. A intenção é fazer 4 milhões de habitações, já fizemos mais ou menos o Brasil inteiro, quase 1.800.000. Só que muitas delas racharam, porque o projeto padrão prevê um radiezinho, que é uma plaquinha de 7 centímetros de espessura, em cima de um aterrinho, para nivelar. Esse solo vermelho, que é colapsível, na primeira chuva, racha a casa. Tem casos que houve tanto recalque que foi preciso demolir 300, 400 casas. Então, era preciso desenvolver um método barato, mais profundo, para sair da faixa comprometida que é a região vermelha, colapsível, porosa, etc. Meta estável. Há muitos anos isso me preocupava muito, porque nós fazíamos estacas de concreto, chamadas estacas brocas, com 8 metros de comprimento, seis, 8 metros de comprimento, feito com trado manual, que gera muito emprego, que é muito bom, tradinho manual. 2 operadores furam 6 tradinhos desses por dia. Muito bem. Só que cheio de concreto. Ora, o concreto, por mais vagabundo que você trace ele, dá 8 MPa de resistência, mais pobrezinho, ou seja, 80 quilos por centímetro quadrado. Se você faz um tradinho de 30 centímetros, porque não é possível fazer menor, porque se fizer menor ele entorta, não é bom ter muita fundação fora de prumo, é tolerável, mas não é bom. Então, um diâmetro bom, até 25 centímetros, é tolerável. Ora, um tradinho de 30 centímetros vai dar 900, a ponto de dar 800 centímetros quadrados, acho que é 780, se não me engano. Vezes
80 quilos por centímetro quadrado, isso vai dar 64 mil quilos. E essas casinhas aplicam, no máximo, 6 toneladas. Realmente era uma judiação, né? Porque o pobrezinho vai ficar pagando prestação desse concreto aí desnecessário mais de 10, 20 anos. Às vezes fica mais caro do que a casa. Então foi preciso estudar um material que fosse quase tão fraco como o solo. Porque eu não posso diminuir isso para economizar, porque senão ele não é exequível. Estou usando um concreto que dá 64 toneladas e preciso só de 6. Então, se pesquisou um traço em solo, cimento, plástico, barato, rápido, eficiente. No traço, 1 de cimento para 7 de solo. Chega-se a uma resistência em quase todo tipo de solo do Brasil, de 2 MPa, e eu só preciso, no máximo, de 1 MPa. Então, as estaquinhas de solo de cimento plástico, fez a cava com trado ou com caminhão betoneiro, caminhão perfuratriz. O caminhão perfuratriz, eu já falei para vocês, que ele tem um contratorque para limpar o trado. Estraga demais. Então, enche de gente fazendo esses tradinhos, fura, tira o solo, não precisa misturar nada, só água e cimento, sem brita e sem areia. Inclusive, é ecologicamente muito mais correto. Eu não preciso tirar mata, desmontar a montanha para fazer brita. Não preciso dragar rio nem nada para tirar areia. É o mesmo solo. Só não testamos solo orgânico, porque aí precisa de muito cimento. Porque o cimento tem que envolver as partículas, e as partículas são muito finas, vai precisar de muito cimento. Quanto maior a brita, menos cimento, com a mesma resistência. Porque a área específica é bem menor. Lembra-se, 1 centímetro cúbico de argila, alguém se lembra qual é a área que ela cobre? Se eu medisse a área dela? 1 centímetro cúbico. Então, 8 metros quadrados, quase o tamanho dessa sala, porque ela é toda, né, atomicamente, ela é toda cheia de reentrância. Então, eu preciso cobrir 8 metros quadrados de partícula de cimento, senão vai ficar solo sem cimento. Por isso, quanto maior a brita ou o cascalho, menos cimento eu preciso pôr no concreto. Eu só não faço tudo com brita 3, porque senão fica buraco, fica difícil de vibrar, tá certo? Então, tomando-se esse solo natural que sai da cava, traçando um volume, não precisa nem pesar, um volume, pode ser uma latinha, uma padiola de cimento, com 8 de solo, traça na enxada, é melhor do que na betoneira, porque a argila é plástica, tem um IP alto, ela gruda na betoneira, traça na enxada e volta para dentro, dá igual uma consistência de massa de rebocar. Vai encher, não precisa vibrar, não precisa compactar e não tem alta tecnologia e resolve o grande problema. Colapso. Então, eu implanto a fundação abaixo da região colapsível. Muito bem. Então, demos uma repassada geral em todos os tipos, ou seja, as grandes famílias de estaca, que representarão 90% de toda a obra que você vai fazer, vai cair numa estaca dessa. Muito bem, muito obrigado. Na próxima aula nós começamos a calcular essas estacas para fazer o projeto e as provas que virão e provão, etc. Muito obrigado, até quinta-feira. Eu vou só fazer a chamada e receber os projetos. Já estou... Pode encerrar, viu?